Fala aí, galera da matemática. Vamos estudar mais um pouquinho hoje de progressões? Hoje nós vamos falar sobre a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Então nós vamos poder voltar lá naquele problema inicial da torre de copos, lembra? A gente poder calcular quantas filas eu posso formar com tantos copos, ou quantos copos existem na minha torre. Vamos ver como é que fica o problema? Bora lá! Então, olha só. Voltando a esse probleminha aqui, nós temos uma torre pequenininha, mas para a gente poder começar com 4, 3, 2 e 1 copos na primeira, segunda, terceira e quarta fila, respectivamente. Continha fácil de fazer, a gente soma e tem ali um total de 10 copos. Beleza, mas e essa aí? Quem é que se anima a contar? Eu tô fora. Mas dá pra gente fazer o cálculo utilizando a fórmula da soma dos n termos de uma PA. Bora ver como é que faz? Então tá, nós vamos deduzir a fórmula no primeiro momento, ok? Então, para deduzir a fórmula, vamos escrever uma PA qualquer aqui, ó, genericamente. Uma PA que tenha os termos A1, A2, A3, reticências, AN-1, AN, tá? Então, tem uma PA finita de N termos. O que é a soma desses N termos? Somar esses n termos é somar um após o outro. Então, eu vou escrever Sn como a soma dos n termos e vou colocar que Sn é igual a A1 mais A2 mais A3 mais reticências mais AN-2 mais AN-1 mais AN. Então, eu estou somando n termos. Esses n termos podem ser 10, 20, 30, podem ser 2, 3 termos só, tá? Mas vejam, a ordem da soma não interfere no resultado, né? Eu posso somar assim, do A1 até o AN, mas eu também posso somar do AN até o A1. E é isso que eu vou escrever agora. Sn igual a AN mais AN-1 mais AN-2 mais reticências A3 mais A2 mais A1. Beleza. Então, esses dois resultados têm o mesmo valor, né? Ambos geram a soma de todos os termos da minha PA. Ok, agora nós vamos somar essas duas equações. Somar essas duas maneiras de resolver a soma dos n termos. O lado esquerdo da nossa equação tem apenas o Sn. Bom, Sn somado com Sn, 2 Sns, não é verdade? Então, do lado esquerdo eu tenho 2 vezes Sn. Do lado direito da minha equação, eu vou agrupar apenas, tá? Eu vou associar, vou colocar entre parênteses, o A1 mais o AN, o A2 mais o AN-1, o A3 mais o AN-2, reticências, o AN-2 mais o A3, o AN-1 mais o A2, o AN mais o A1. Eu só coloquei parênteses na soma, então isso também não importa, porque a nossa soma de números reais, ela é associativa, né? Eu posso associar da maneira que eu quiser, que o resultado não vai mudar. Por que eu fiz essa associação? No vídeo anterior, nós vimos uma propriedade da progressão aritmética, que me diz que a soma dos termos equidistante aos extremos é igual à soma dos extremos. Então, olha que interessante. O primeiro membro, a primeira associação ali do lado direito da minha equação é a soma dos extremos. A1 mais AN. Todos os outros são termos equidistantes dos extremos. Ó, A2 com AN-1, A3 com AN-2. Então, isso significa que em cada um destes parênteses, o resultado é o mesmo de A1 mais AN. Ou seja, todas essas N associações, porque eu tenho N desses parênteses, não é verdade? Se eu tenho N termos na minha PA, então somando de duas formas diferentes, estou associando, eu tenho N desses parênteses, onde eu tenho no primeiro a soma do primeiro termo com o último, e nos outros eu tenho os termos equidistantes dos extremos. Então eu posso escrever que, somando todas estas associações, eu tenho N vezes o A1 mais AN. Ou seja, do lado esquerdo eu tenho 2 vezes o Sn igual, e do lado direito eu tenho o A1 mais AN N vezes. Ele está sendo somado N vezes, ou seja, eu posso multiplicar por N, tá?
Ok. Então, escrevendo isso, Que 2 esse N é? n vezes A1 mais AN, nós isolamos o SN. Aquele 2 que está multiplicando passa dividindo, e eu chego então a uma fórmula para o cálculo da soma dos n termos. SN é igual a soma do primeiro, com o nésimo, A1 mais AN, vezes n, quantidade de termos, dividido por 2. Esse 2 era aquele que estava multiplicando a SN lá na frente. Essa é a fórmula da soma dos n termos de uma PA, tá? Então, mesmo que a minha PA seja infinita, eu posso pedir assim, ó, qual é a soma dos 20 primeiros termos dessa PA? Então, eu vou querer quem? S20. Então, o A1 vai ser o primeiro termo, o AN vai ser o A20, o N vai ser 20, porque eu vou somar 20 termos e dividir por 2, certo? Vamos aplicar então essa fórmula no probleminha inicial. A gente tinha somado porque eram poucas filas, poucos copos em cada fila e a gente somou. Beleza, mas se eu tivesse que aplicar a fórmula nesse problema, eu ia querer saber a soma dos 4 termos. E 4 termos porque eu tenho 4 filas e cada fila representa uma quantidade de copos, que é um termo da minha PA. Então eu vou querer S4, tá? Vamos somar os 4 termos. O A1 é a quantidade de copos lá da primeira fila, 4. A razão é menos 1, né? Porque cada fila está diminuindo um copo. O N é 4, porque eu estou somando 4 filas. Então, tem 4 termos, tá? E nós queremos o S4. Então, S4 é igual à soma do A1 com A4 vezes N sobre 2. Então, S4 vai ser quem? O A1, que é 4, mais o AN. Quem é o AN? O AN é o A4. É um copo lá na última fila, né? Vezes 4, que o N é 4, sobre 2. Então, se fizermos as continhas, vamos chegar em 10 copos, valor que já tínhamos calculado, né? De outra forma. Tudo bem, essa aqui eu tenho poucos copos, é fácil de calcular a soma de cada termo. Mas aí eu volto àquele problema de eu ter muitos copos. E agora? Quem se anima aí a contar para mim? Aí já complica, né? E olha que aqui a gente já nem tem tantos copos assim, mas já complica. O que eu preciso, então? Saber quem é o A1, a quantidade de copos lá da primeira fila, da maior fila, né? São 18 copos. Eu preciso saber da razão, cada fila diminui um copo, então a razão é menos 1. Eu preciso conhecer o AN, que esse AN vai ser o A18 para mim, né? A quantidade de copos da última fila, que é 1, a torre termina em um copo. Mas eu não sei o N, Aí eu aplico a fórmula do termo geral primeiro para descobrir o N seria a quantidade de filas. Pela fórmula do termo geral, o meu AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o meu AN vai ser... Bom, o AN eu sei que vale 1, então já vou substituir. 1 é igual a A1, que é 18, mais N menos 1, eu não sei quem é N, vezes a razão, que é menos 1. Nós vamos resolver essa equação de primeiro grau e vamos chegar que o nosso N é 18. Então, eu tenho 18 filas. Então, eu quero calcular a soma dos 18 termos. Então, eu quero S18. Então, eu vou jogar lá na fórmula da soma. S18 é igual a A1, que é 18, mais o A18, que é 1, vezes N, que agora eu já calculei que é 18, sobre 2. Vou fazer estas continhas e vou chegar que o meu S18, a soma dos 18 termos, é 171 copos. Xarope de contar esse um por um, né? Mas a gente pode usar essa forma, tá bom? Esse vídeo fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo trabalhando mais exercícios que utilizem tudo que nós já vimos sobre PA. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.